Em 2018, passados 88 anos e 21 edições, pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo de futebol, um gol foi narrado por uma mulher. Na esquerda, Zirkov, Golov mais uma vez, tem cruzamento pintando, chega de cabeça! Gol! Da Rússia! Pra alegria do povo russo! Arrasou, mulher! Sair do armário requer muita coragem e força. Pode ser um dos principais obstáculos quando se é LGBT+. Se todo dia é uma luta por um espaço, cada pequena vitória é um pódio. Zona Multicor tá no ar, todas no aquecimento, porque hoje o programa é sobre esportes. Sabia que de 2012 para 2016, o número de atletas olímpicos abertamente LGBTI+, mais que duplicou? A gente está chegando, mas ainda tem muito o que fazer. Pensa no quanto de discriminação que ainda existe no mundo dos esportes. Soraya Barreto é pesquisadora na área de esporte e gênero e Eduardo Maia é um amante de futebol e estão aqui hoje para compartilhar experiências e visões com a gente. Sejam bem-vindas, Soraya, bem-vinda, Eduarda, obrigada por virem. Soraya, vamos começar contigo. Da onde veio esse interesse por essa linha de pesquisa? Tu sempre gostou muito de esportes? Sim, esporte sempre permeou a minha vida inteira. Seja como criança, porque eu sempre tive incentivo dos meus pais, né, de praticar, mas especialmente do futebol, diferentemente da maioria, né, das pessoas, que é o pai normalmente que incentiva, que tem um clube. Meu pai é torcedor do time pela qual eu torço, mas a grande referência da família na área de futebol é a minha avó, que sempre gostou muito de futebol, vai a estádio até hoje, com 87 anos, e foi jogadora no período em que era proibido jogar futebol, né? Então, por mulheres. É uma grande referência na família e uma grande torcedora. E aí eu juntei duas coisas com a qual eu me identifico muito. Eu sempre gostei muito de futebol, fui jogadora, torcedora, né, a vida inteira. E as questões de gênero que já permeiam a minha vida desde os 15 anos, que eu estou no movimento feminista. Então, já era uma questão e era esse lugar que era um não lugar, né, para a mulher. Então, sempre me causou interesse e um olhar diferenciado. E aí, né, com a minha carreira na área acadêmica, se tornou um objeto de pesquisa também. E contigo, Eduardo, assim, como que foi esse início no mundo dos esportes? Tu sempre se interessou por futebol? Durante a infância, para mim, foi um pouco comum, mas aí depois, quando eu fui entendendo que minha orientação sexual divergia do padrão heteronormativo, da heterossexualidade, ficou mais difícil para mim estar nesses espaços, muito pela questão da homofobia, dos gritos homofóbicos, que vem por parte da torcida e por todo esse ambiente do futebol. Tu deixou de frequentar? Então, nunca deixei de frequentar o estádio, mas diminuí às vezes com qual eu frequento, justamente por causa da homofobia. Eu acho que é muito complicado para uma pessoa LGBT estar num ambiente como esse, estádio de futebol, onde tem muita violência contra pessoas LGBTs. É um espaço ainda muito machista, muito LGBTfóbico, mas é importante também estarmos nesses espaços para tentar mudar toda essa estrutura, né? Tanto a homofobia quanto o machismo compartilham um teor muito sexista, né, Soraya? E como é que tu vê isso na tua pesquisa, essa presença dos dois nos esportes? Ambos, Benedita, têm uma relação muito próxima. Na verdade, quando a gente vai analisar as questões de gênero,
né? Todo o âmbito disso está construído em relações de poder. Relações de poder que colocam o homem numa lógica dominante e a mulher numa lógica inferiorizada. E a população LGBTI+, vai sofrer basicamente essa mesma relação, onde você desvia da norma, né? Você é entendido como um ser abjeto, onde você não tem lugar, né, nesses desvios, porque tudo que é normativo é considerado normal, tudo que é desviante é considerado excêntrico, anormal, inferiorizado e por aí vai. Então, eles perpassam a mesma lógica mesmo. No caso dos esportes, a gente tem uma retratação do que já é representado socialmente. Como é que é isso? Eu construo uma série de performances, né, de gênero, como diria Judith Butler, a respeito do que é ser homem e o que é ser mulher, e tudo que desvia daquilo é considerado estranho, né, excêntrico. O esporte tem esse mesmo sentido. Se você pensar que os esportes ditos masculinos, né, considerados masculinos, são esportes que têm essas características dessas relações de poder e de dominação, que é força, virilidade, né, agilidade. E os esportes femininos, por exemplo, entendidos como femininos, eram da sutileza, da leveza, né, da precisão. Então, tem muito essa relação com o que a gente entende desde pequenininho, né, o que é ser homem e o que é ser mulher. Porque se você perguntar, nomeadamente, a alguém o que é ser homem ou ser mulher, em geral as pessoas vão responder pelo antagonismo. É não ser homem ou é não ser mulher. Né? Quando a gente, na verdade, é performatizado desde pequenininho. Então, a menina é dada a boneca para ela brincar lá de ser dona de casa e ser mãe, né, onde ela vai performando esses papéis. Né? E os meninos é dado no âmbito público, onde a mulher fica no privado, o menino fica no âmbito público, então ele pode brincar de bola, ele pode brincar de carrinho. Futebol, especialmente, né, que a gente está falando aqui, tem muito esse âmbito do masculino, porque foi entendido como um esporte de força, de virilidade, quando na verdade é um esporte tático, né, que pode ser desempenhado de várias formas diferentes. Tanto que a gente não joga futebol do mesmo jeito que no Sudeste, a gente não joga futebol do mesmo jeito que na Europa. Então, cada um vai usar as mesmas regras? Vai. Mas cada um vai ter um jeito diferente de jogar. O mesmo acontece, por exemplo, com o futebol de mulheres. Por que ele é tão esquecido? Porque muitas vezes tem essa ideia de que o futebol tem que ser jogado daquela forma. Comecei na escolinha de futsal do esporte. E aí, logo depois, eles abriram a oportunidade de começar a competir, né? Aí eles faziam 2 times e aí eu participei de alguns torneios e alguns campeonatos pelo esporte. Além de jogar, eu sempre fui muito assistir as meninas em campeonatos. E aí toda vez que eu estava na torcida sempre tinha um grupo, né, de homens. Quando começava a jogar, porque eles não têm paciência, talvez, eu acredito que seja isso, para assistir um jogo feminino. E sempre tinha essa questão de tudo sai daí, é tudo sapatão, ninguém gosta de homem não sei o quê. Eu ficava com isso daí, né? Toda vez que eu ia assistir ou ver alguma coisa, sempre tinha alguma piadinha, alguma coisa nesse sentido. O que é que acontece muito com o futebol em si, acredito que não só aqui no estado, mas é como no país todo, é questão de incentivo. A gente não tem o futebol feminino, no caso, ele muito dificilmente vai deixar de ser amador, porque ele não tem incentivo nenhum. E aí a dificuldade é justamente essa, sempre com esse dilema de mas a gente não pode investir porque não tem como manter, não tem campeonato para a gente fazer, não tem nada disso. E aí é um sistema que dificilmente, assim, gostaria muito que mudasse. Mas eu digo que eu perdi um pouco as esperanças com isso, diante de tudo que está acontecendo, inclusive ultimamente. Né? A gente vê que tem alguns times hoje que tem o futebol feminino, mas tornou-se como se fosse tipo uma obrigação. O time masculino ele tem que abrir um feminino para manter, para ter essa modalidade. É um ambiente ainda muito opressor para pessoas LGBTs. Eu, com vivências assim, eu consigo ainda me camuflar dentro desse espaço, tenho esse privilégio. Mas para muitas outras pessoas que são mais pintosas, é complicado estar indo para esses espaços. Por exemplo, eu tenho a dificuldade de eu e meu companheiro irmos juntos para o estádio de futebol e nesse espaço mostrarmos a afetividade um com o outro. Porque estando nesse espaço a gente corre o risco maior ainda de ser agredido simplesmente pelo fato de nos relacionarmos. E aí eu conheço alguns poucos amigos e amigas LGBTs que ainda vão para o estádio e também é mesmo nesse sentido, assim, de que a gente não pode
dá muita pinta ser quem a gente é nesses espaços, porque corre o risco de sofrer uma agressão. E aí é complicado porque no ambiente todo em torno do futebol, as entidades como a FIFA, a CBF, as confederações que organizam o ambiente do futebol, dificilmente, poucas vezes se posicionam quando o assunto é LGBTfobia e homofobia. E aí a gente vê isso se reproduzindo, seja nos torcedores, seja nos jogadores, nos técnicos de futebol, nos diretores de futebol. E aí é isso, dá continuidade para um ambiente opressor para quem é LGBT. Aproveitando esse gancho, Eduardo, isso para mulheres também é muito forte. Porque, por exemplo, meu companheiro não gosta de futebol, não vai comigo ao estádio. Em geral, eu vou sozinha, ou vou com amigas, ou vou com um amigo meu de infância, que é meu grande companheiro, digamos assim, de estádio. Mas muitas vezes eu vou sozinha mesmo, porque, por exemplo, esse colega agora tem filhos, não consegue tá acompanhando sempre. E uma dessas vezes, eu estava no estádio vendo o jogo sozinha, tranquila, com meu radinho, porque eu gosto de ver jogo no estádio com rádio, né? E um cara chegou, começou a conversar, eu comecei a responder, assim, normal. Não percebi que aquilo era uma paquera, porque eu estava prestando atenção no jogo, né? E ao ver que eu não estava dando muita atenção, não estava respondendo para ele, ele começou a ser mais agressivo comigo, dizendo assim, mulher sozinha no estádio está procurando o quê? Tipo, ou seja, a gente está indo para o estádio para paquerar, porque, claro, é o espaço mais óbvio de você paquerar, é no estádio. Né? Você não vai ali para ver jogo, mulher, né? Fora todas as violências, assim, tem todo um processo do próprio lugar, né? O banheiro feminino que não tem um mínimo de cuidado, porque justamente se entende que mulher não vai para estádio. Onde, na verdade, a gente vê tanto na mídia quanto nos estádios quem frequenta, uma crescente, né, apropriação das mulheres nos estádios. Né? Claro que muitas vezes vão com maridos, namorados, amigos, irmãos, porque tem a questão da violência, das brigas, e aí tem esse afastamento natural. Mas quem conhece estádio, na verdade, sabe muito bem que isso é uma coisa muito mais específica de clássico, de jogos muito específicos. Porque no dia a dia, ir para o estádio é muito tranquilo, né? É muito divertido, mas, na verdade, você precisa estar o tempo todo provando, né, que é mulher, mas que se apropria daquele espaço. Então, eu acho que tem muito essa relação, né? São opressões diferentes, mas que dialogam com a mesma raiz. Soraya, a indústria do futebol está muito vinculada à ideia de consumo. Quais tu acha que são as implicações dentro dessas relações socioculturais? As implicações socioculturais são bastante amplas, na verdade. Porque a gente assistiu paulatinamente, por exemplo, no futebol, uma mercantilização, né, do esporte. O futebol, na época, por exemplo, de Pelé, de Garrincha, não era tão bem pago como nos dias de hoje, né? Especialmente com a entrada dos jogadores, dos atletas, no futebol europeu, mundial, que aí, né, virou estratosférico os salários. Diferente do que acontece no recorte de gênero se a gente vai para as mulheres, né? Marta, por exemplo, joga na Suécia há muito tempo, mas tem um salário, se você for comparar o Neymar, tipo, 500 vezes menor, né? Então, isso aí perpassa, na verdade, uma lógica de audiência das televisões, de compra de patrocínio, né, de produtos da indústria esportiva que são muito fortes. Então, assim, a gente tem as principais camisas dos clubes. Hoje em dia, agora, desde meados dos anos de 2010 para cá, na verdade, mais forte, os clubes que fazem primeira, segunda e terceira camisa para mulher. Mas até então, só existia a primeira camisa. Na minha infância e adolescência, eu comprava a camisa infantil, né? Porque para fazer tipo baby look, né? Porque não existia camisa para mulheres e para meninas. Não existia mesmo. Se a gente vai para outros adendos esportivos, aí é que piora muito. O boxe, o MMA, tipo, isso é muito recente, muito contemporâneo, né? A produção desses produtos para as mulheres. Até pouco tempo atrás isso não existia. Então, essa lógica está muito perpassada pela mercantilização, né, dos esportes, mas eles reforçam também, por outro lado, né, a hegemonia masculina. Então, eu tenho homens com salários gigantemente maiores do que os das mulheres, a participação deles em comercial. Você já viu, tipo, Marta fazendo propaganda? Não tem. E a única pessoa na história do futebol que ganhou 5 bolas de ouro. Né? Nem Neymar, nem Messi, nem Pelé, não teve nenhum
que tenha ganho tantas premiações como melhor do mundo, como a Marta. E a gente tem aí várias outras jogadoras de talento, a seleção americana, a seleção japonesa, que é super forte, que ganhou a última Copa. Então, assim, a gente tem uma gama, na verdade, de celebridades esportivas que, na verdade, se a gente for olhar com muita cautela, só é masculina. Né? E isso tem tudo a ver com as práticas de consumo que a gente reverbera na sociedade e que também reverbera na cultura. Se eu tenho exemplos, né, de mulheres poderosas nos esportes, eu incentivo também meninas a praticarem esses esportes. De mulheres que continuam sendo muito mais preparadas, que têm mais formação, que têm mais, mas porque elas têm filhos, porque elas precisam, né, de licença para poder levar o filho ao médico, porque a sociedade estruturou que é a mulher que é cuidadora. Então, todo esse âmbito, na verdade, parece muito distante, mas tudo é muito interligado. Né? E o consumo e as práticas comerciais e de consumo é uma delas. Elas perpassam por isso aí. Pausinha para água, fofas, que no próximo bloco a gente vem arrasando com mais gente linda em quadra. Você deve ter ouvido falar dela, mas se não ouviu, conheçam Tiffany Abreu, a primeira mulher transexual a disputar a Superliga Feminina Brasileira de Vôlei. A atleta se destacou por seu alto desempenho e por quebrar o recorde de pontos em uma mesma partida. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a atleta de rugby feminino Isabela Cerulo ganhou um presente inesperado. Sua namorada, Marjorie Enya, entrou na arena e pediu Isabela em casamento. Só essa declaração já valia o pódio. Michael Sam, ex-jogador de futebol americano, já passou por alguns times e por muitos preconceitos. Ele disputou a NFL, principal liga do esporte nos Estados Unidos. Na época, Sam namorava Vitor Camissano, e um beijo entre os dois foi transmitido ao vivo por uma rede de TV americana. A gente não pode deixar de falar de futebol, não é mesmo? A Copa de 2018 na Rússia surgiu como um gatilho para denunciar a hostilidade dos espaços desportivos à comunidade LGBT. As várias proibições contra manifestações de afeto entre LGBTs no país não impedem a articulação de grupos que reivindicam seus direitos. A Federação Esportiva LGBT Russa visa combater as discriminações. Apesar de muitas ameaças LGBTfóbicas terem sido feitas por neonazistas e por organizadores da Copa, nada pode intimidar ou ofuscar o brilho de atletas, ou o arco-íris de torcedores e torcedoras LGBTs de todas as partes do mundo.